Vamos falar hoje sobre os compressores, os tipos de compressores usualmente utilizados na indústria. Vamos procurar falar de uma forma bem simples, bem objetiva, sem detalhes técnicos, mas que permitam a vocês, em qualquer situação, entender a adequação ou não daquele compressor para determinada aplicação que vocês têm na central de compressores de vocês. Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Air Leader Brasil. Meu nome é Virgílio Souza, sou engenheiro eletricista e o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês conhecimentos sobre eficiência energética em ar comprimido. Vamos começar falando pelos compressores centrífugos, que são máquinas muito grandes, muito caras, com enormes capacidades de produção. Então, o compressor centrífugo não é uma máquina adequada para uma indústria pequena, porque ele excede isso daí. O princípio de compressão dele está associado à velocidade do ar e não à redução de volume. Então, ele acelera o ar para produzir pressão, tá certo? Grosseiramente é isso daí. E dessa forma, tá certo? Ele se assemelha um pouco a uma bomba hidráulica, uma bomba de água hidráulica, tá? Ele tem algumas limitações operacionais, tá certo? Que é o surge dele, tá certo? E portanto, é uma máquina que precisa rodar sempre a plena velocidade, com 100%, gerando sempre 100% de ar. O que acontece é que quando a minha rede de ar não pode mais receber ar, tá certo? É um compressor pelo tamanho dele, pelo princípio operacional dele e a demora que ele tem, a lentidão que ele tem para colocar ar na rede, eu não posso pará-lo como eu faço com um parafuso. Então eu preciso desse compressor rodando o tempo inteiro. E quando eu não posso botar mais ar para tubulação, o que esse compressor faz? Ele alivia jogando o ar comprimido para a atmosfera. Então eu estou consumindo 100% de potência e jogando 100% de até 100% de ar para a atmosfera, o que é muito negativo do ponto de eficiência. É uma máquina. Por que ela existe então? Porque a eficiência dela, a plena carga, da ordem de 25, 30% maior do que um compressor de parafuso. Então ele não é um vilão. Ele pode estar sendo mal utilizado, mas ele não é um vilão. Ah, mas ele está aliviando muito. Talvez esteja mal dimensionado. No episódio anterior a gente falou sobre a dificuldade da engenharia de adivinhar como é que a fábrica vai de fato operar na realidade, tá? Então é compreensível que tenha um dimensionamento não muito correto dos compressores. E isso é o que a gente está aqui para ajudar vocês a corrigir, tá? Então não é uma máquina ruim, muito pelo contrário, a aplicação dela é que deve estar bem feita, tá? E eu deixo claro para vocês, o centrífugo é a máquina da base de carga. É uma máquina de grande capacidade, com 25% pelo menos de eficiência maior do que um parafuso, porém, coloque ele ali, porque na medida que ele começa a aliviar, ele deixa de ser uma máquina interessante. Tenho isso sempre em mente, tá? Segunda máquina que a gente vai falar são as máquinas de deslocamento positivo. Estamos falando da indústria, né? E aí nós temos lobular, temos de pistão, temos de parafuso, que é o mais comumente usado hoje em dia, tá? Compressor de parafuso. Qual que é a limitação? Nós falamos no episódio anterior. A limitação do compressor de parafuso é o fato de ele não poder, no caso de velocidade fixa, ele não poder parar toda hora. Ele tem um número limitado de partidas por hora. Então, quando ele não pode parar, porque eu posso precisar de ar, deu pressão na linha, mas eu posso precisar de ar daqui a pouco, eu não posso pará-lo. Então, o que ele faz? Como eu expliquei na sessão anterior, na aula anterior, a gente põe o pé na embreagem, tá certo? Ele roda em vazio, tá certo? Sem produzir ar. É melhor do que o alívio de um centrífugo? Não tem dúvida. Eu estou rodando com 30% da potência, produzindo zero de ar. No outro caso, eu estou produzindo zero de ar com 100% de potência. Então, o parafuso é mais eficiente no alívio. E ele permite a você ele permite diminuir o consumo de energia quando você não precisa de ar. Por isso, é a máquina ideal para fazer a modulação. Então, naquele gráfico da aula anterior que a gente apresentou, o ideal é, na base de carga, o centrífugo,
na parte de cima, na modulação, os compressores de parafuso. Podemos discutir quanto, capacidade, etc. Mas não há dúvida de que para dar aquela flexibilidade que a sua indústria precisa, o parafuso é muito mais adequado do que o centrífugo, tá? Voltamos na discussão da aula anterior. E o VSD? Cara, o VSD é muito bom. Ter um VSD dentro do sistema é excelente. Não podemos esquecer que ele consome 4,5%, 6% a mais de energia do que o compressor de parafuso e ele vai me dar eficiência. Porém, o ponto mais positivo dele não é nem a eficiência, na minha opinião. É quando você precisa de uma linha perfeita de pressão. Aquela linha contínua de pressão, um risco, é praticamente um risco na tela. Essa é a grande vantagem dele e que isso, o parafuso fixo não vai conseguir te dar a mesma qualidade de ar. Então, esse talvez seja o maior argumento para o VSD. Para a gente garantir eficiência energética, você consegue, nós vamos ver isso em aulas para frente, como eu consigo, com uma boa central bem dimensionada, eu consigo dar a mesma eficiência energética que eu consigo com parafuso, às vezes com menos investimento, mas eu não consigo a mesma qualidade de pressão de ar. Esse é o ponto fundamental. Pessoal, outro ponto importante que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de compressor de parafuso. O fato é que, se ele tem uma flexibilidade melhor do que o centrífugo para fazer fazendo alívio e gerando menos problemas, tá? Isso tem um preço. E o preço se chama desgaste mecânico. Então, quanto mais ele cicla entre carga e alívio, mais desgaste eu vou ter daquele compressor, tá? O centrífugo não pode fazer isso, não é conveniente. Ele basicamente abre a válvula, blow off, é o máximo que ele vai ter, mas não é conveniente do ponto de vista de eficiência energética. O parafuso, eu não tenho o problema da blow off, porém eu tenho um problema de desgaste mecânico que aumenta no compressor. Mas mais uma vez, estamos aqui para ver como reduzir esse alívio de maneira que esse desgaste também se reduza o máximo possível. Entrando um pouco no detalhe sobre os compressores de parafuso e sobre o alívio deles, tá? A gente vê nesse gráfico que está aqui, vocês veem que uma máquina maior, tá certo? Ela tem um número de partidas por hora, basicamente o dobro de uma máquina de metade da capacidade. Pega aí na tela o de 160 kW e compara com o de 75. É praticamente o dobro de número de partidas que o 75 pode ter. Se ele tem o dobro de número de partidas, ele tem metade do tempo de alívio. Então, se ele alivia durante muito menos tempo, ele consome muito menos energia inutilmente, ou ele tem uma melhor eficiência energética. Só que some-se a isso um outro ponto. Ele consome no alívio 30% da potência nominal. Se ele tem metade da potência nominal, ele vai consumir metade da potência da energia em alívio. Então ele consome um compressor de 160 comparado com o de 75, o alívio do compressor de 160 custa ou tende a custar um ciclo completo da ordem de 4 vezes mais do que um compressor de 75. Então, se vocês olharem na tabela, é basicamente a relação é a mesma na medida que você sai de um para o outro, que é a metade. É basicamente isso. Ou seja, é 4 vezes mais barato o alívio de uma máquina de metade da capacidade. Isso, pessoal, é o pulo do gato. É isso que vocês têm que ter em mente. Quando vocês tiverem máquina aliviando demais, antes de pular, vou para um VSD, etc., dá uma olhada e vê se às vezes uma máquina menor que vocês tenham vai te dar um resultado infinitamente melhor em termos de alívio. Tá legal? Acesse agora mesmo airleader.com.br e tenha uma demonstração de nossos sistemas. Pessoal, importante a respeito do VSD. Nós já falamos que ele é bacana, mas ele tem um pedágio. Ele é excepcional e imbatível na qualidade do ar, em termos de pressão. Ele é imbatível, tá? Então, são prós e contras que a gente tem que levar em conta. Mas dá uma olhadinha nessa curva aqui que eu chamo de curva da banana, tá? Podem achar que é uma banana meio esquisita, mas é uma banana, tá? Então é o seguinte, nessa curva, pessoal, vocês veem o seguinte, no ponto mais à esquerda da curva, onde elas se cruzam pela primeira vez, eu tenho a curva laranja, que é o quilowatt consumido, a potência consumida, e a curva amarela, que é o metro cúbico.
Vocês veem que no ponto mais à esquerda, elas se cruzam, é o ponto mínimo do compressor. Normalmente, a recomendação do fabricante, 40% da velocidade nominal, ou da capacidade nominal. Esse é o ponto inferior aonde o compressor deve trabalhar. Recomendação normalmente dos fabricantes. Não vão para baixo disso porque a eficiência piora. Vocês passam a consumir mais energia por menos metro cúbico, tá? Do outro lado, extremo da curva, você tem nos 80%, você tem o oposto, também recomendação do fabricante. A partir daí a eficiência energética do VSD também cai. Então a recomendação é ficar onde? Entre o 40 e o 80, e faz todo sentido. Ali no meio, em torno de 50% a 60%, é o ideal para essa máquina trabalhar, porque ela vai te dar o máximo de ar com o mínimo de energia, tá? Extremamente importante entender essa curva, porque na hora que a gente for falar de uma central de ar, essa curva combinada com os demais compressores fixos é extremamente importante, tá? Um outro ponto para não se esquecer é que numa central, um compressor VSD, via de regra, com a capacidade adequada, é suficiente para te dar aquela curva desejada de pressão, tá certo? E com o máximo de eficiência energética, tá? Já vi alguns absurdos, plantas com 6, 7, 8 compressores VSD. E é um custo de instalação muito grande para uma diferença de resultado absolutamente pequena. Então, não faz sentido. Vamos lá, pessoal. Para a gente fechar o assunto sobre compressores, é extremamente importante a gente, ao fazer o dimensionamento de uma central, a gente levar em conta, então, base de carga e levar em conta a modulação. Como está no gráfico aqui, base de carga a gente faz com centrífugo, se for o caso, se você tiver volume de ácido muito grande e que o centrífugo possa atender, senão não vale a pena, você segue com compressores de parafuso fixo, não há necessidade de VSD, tá? Na parte de cima da nossa curva, vocês têm a modulação, tá? Essa modulação, minha sugestão é sempre com o maior número de fixos e bota ali um compressor VSD ou um VSD, mas o backup dele VSD, se você quiser ter a qualquer tempo, a qualquer hora, sempre uma curva de pressão perfeita. Aí é a melhor combinação que vocês podem ter. Tá legal? Próxima aula, gente, a gente vai começar a falar sobre centrais de compressão, tá certo? E aí a gente entra um pouco mais nesses detalhes todos. Tá joia? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, se vocês gostarem do conteúdo, fiquem à vontade para dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho aí para as notificações. Um abraço. Faltou dizer, pessoal, o que não é medido não é controlado.